E ainda sobre o caso Daniel Silveira e as indicações dele a várias comissões na Câmara, nós vamos conversar agora com o líder do PTB na casa, o deputado federal Paulo Bengtson. Deputado, boa noite, obrigado pela presença aqui. Boa noite a todos, boa noite a todos os nossos telespectadores da TV Jovem Pan, canal esse tão bem assistido em todo o Brasil, que tem crescido em audiência. Deixo aqui a minha saudação a todos. Deputado, existe alguma possibilidade de que o PTB reveja a indicação de Daniel Silveira a alguma das comissões para as quais ele foi indicado? Honestamente, ainda não tenho visto o porquê de tanto alarde pela indicação do Daniel Silveira a essas comissões temáticas da casa. Primeiro, é discricionário da liderança do partido a indicação dos seus membros para a composição das comissões. Como é feita essa escolha? É de acordo com a aptidão de cada um, sobre o tema que cada um mais se adapta. Por exemplo, eu sou médico veterinário, estou na Comissão de Agricultura, Meio Ambiente, etc. O Daniel Silveira, ele é bacharel em Direito, então estaria preenchendo todos os requisitos para estar na CCJ, bem como na segurança pública. Então nós vemos que isso aí foi feita a indicação, ele está no livre exercício do mandato, nada o impede de exercer tais funções, nada o impede de estar participando tanto das comissões quanto de qualquer segmento político. Isso foi assegurado até pelo próprio STF, quando ali nas medidas restritivas disseram que ele tinha que exercer o trabalho em Brasília e voltar para casa. Então, ele está exercendo o seu trabalho aqui em Brasília de forma plena e o PTB está garantindo isso através da sua liderança. Agora, deputado, a oposição principalmente insiste na narrativa de que essas indicações, 5 indicações de Daniel Silveira a comissões, e entre elas, como eu já disse aqui, a CCJ, que é a principal, a mais importante da casa, por onde os projetos passam em primeiro lugar para saber se devem tramitar ou não. A oposição insiste em dizer que a indicação de Daniel Silveira para essas comissões, especialmente para essa, é um tipo de recado para o Poder Judiciário diante da condenação do deputado no último dia 20. Há esse aspecto também, esse viés nessas indicações, além do conhecimento que o deputado tem nessas áreas? Em absoluto. Eu tenho insistido nisso. Isso aí já é matéria vencida. Isso aí é coisa que nós já teríamos que estar avançando sobre outros temas. Se não fosse neste período agora, a indicação do Daniel, ninguém estaria nem comentando sobre isso. Por exemplo, ele foi indicado para a Comissão dos Esportes. Alguém está falando sobre o tema? Não. Então, entendo que o momento, as pessoas estão tentando usar isso contra o Daniel ou contra o governo, e aqui eu quero reafirmar que não houve interferência nenhuma da parte do governo para a indicação do Daniel, ou mesmo para a retirada do mesmo da CCJ, como eu tenho ouvido, assistido em muitos noticiários, assistido pela mídia, seja ela televisiva ou da internet, que haveriam conversas, pressões para tirar, que deputados teriam ido ao STF, tudo isso aí é falácia, não aconteceu. Não sofri nenhum tipo de pressão para a retirada do Daniel Silveira da comissão. Isso está na tranquilidade do regimento interno da casa, pelo qual nós nos guiamos e vamos seguir até o fim. Deputado, vou convidar os nossos comentaristas para participarem também aqui da nossa conversa. O Alfredo Scaff está chegando agora para completar a bancada. Seja bem-vindo, Scaff. Sua pergunta. Boa noite. Boa noite, Brão. Boa noite, Lívia. Boa noite, Daúde. Olha, a minha pergunta é muito simples, deputado. Na verdade, quando se trata de discricionariedade e de regimento interno, o senhor não acha que é aí que está o grande erro da questão da invasão dos poderes? Esse assunto não deveria nem estar sendo comentado. O senhor poderia ter indicado qualquer outro deputado do PTB, ou eventualmente o senhor mesmo, para essas comissões que o Daniel está. Agora, esse é o grande problema, é a agenda da tensão. A minha pergunta é o seguinte: o senhor vê
no presidente Lira, no presidente Pacheco e no presidente Fux uma agenda de pacificação com o presidente Bolsonaro? O senhor acha que isso é possível? Sim, eu entendo que este é o momento que o Brasil precisa viver. As tensões, elas já passaram, como se diz lá no meu estado do Pará, e mando um abraço a todos os paraenses, a corda já foi esticada até ao ponto de romper, mas não se rompeu. É momento de destensionar. A indicação do Daniel, ela, depois de um indulto presidencial, eu nem citei isso, mas depois de um indulto presidencial, que agora está todo ele sendo questionado, como vocês agora há pouco já estavam mencionando. Ele tem todas as prerrogativas para estar exercendo o seu mandato. Vejo no presidente Lira, no presidente Pacheco, não está havendo nenhum tipo de interferência, nem quanto à indicação do Daniel Silveira, nem quanto em relação ao governo. Então, cabe ao judiciário também entender esses recados, se assim estão sendo ditos, que nós não queremos briga, nós queremos paz, queremos o melhor para o Brasil. É um momento que todos precisam estar juntos, porque é uma crise que está acontecendo no mundo inteiro, que nos afeta diretamente, e não podemos perder tempo com coisas menores. Saúde, sua pergunta. Presidente, boa noite, Scaf. Eu gostaria a minha colocação, ela é muito simples nesse sentido. O que se diz, e provavelmente aconteça, não sei se o senhor pensa diferente, o mandato pode continuar, mas ele se tornará inelegível para a próxima legislatura. O senhor acha isso? O senhor acha que isso vai acontecer? Ou isso não tem nenhuma legalidade, a inegibilidade? Não existe, não existe nenhum processo de cassação do deputado Daniel Silveira. Então, para que haja uma perda de mandato, precisa se instalar na Câmara um processo de cassação. Só quem pode cassar o mandato de um deputado eleito é alguém que tenha mandato, ou seja, é a própria casa. Então, isso já foi falado esta semana, inclusive, pelo nosso presidente Arthur Lira, de forma muito respeitosa, quando foi fazer e fez a visita ao STF ali, e reafirmou que quem caça mandatos de deputados ou senadores é o próprio Congresso Nacional, é a nossa Casa de Lei. Então, não existe processo de cassação, não existe processo em comissão de ética. Existe, hoje, uma condenação do Supremo Tribunal Federal em que não houve ainda o acórdão, houve um indulto, está tudo ainda muito confuso. Eu acredito que ainda teremos muita coisa para ouvir durante as próximas semanas sobre o caso Daniel Silveira, mas não há processo de cassação do deputado. Se houver, terá que ser instalado. Comissão de ética, passa pela CCJ, ainda tem que ser votado em plenário. Então, é todo um rito de processo que não vem direto ao plenário. Isso tem que ser seguido, repito, o regimento da casa, e este o será por completo. Agora, deputado, inclusive, mais cedo a Lívia mencionou aqui, domingo teremos manifestações em todo o país que estão sendo convocadas em defesa da liberdade, que tem como pano de fundo o caso do deputado Daniel Silveira. A Jovem Pan, inclusive, vai acompanhar com uma cobertura completa ao longo de todo o domingo, desde as primeiras horas da manhã até o começo da noite. Tudo em detalhes para você aqui na Jovem Pan. E queria saber do senhor, deputado, como isso deve impactar o caso Daniel Silveira. Depois dessa mobilização de 1º de maio, a partir do desenho, da configuração que tiver essa mobilização de domingo, que o senhor imagina depois? Honestamente, no parlamento isso pouco vai influenciar. Eu quero tentar e vou continuar sendo um pacificador nesse ponto. O Daniel está exercendo um mandato que foi eleito para isso. Então, ele vai exercer de forma plena. A questão política para ele, dessas mobilizações, se isso haverá um ganho político, isso é uma outra situação que eu não gostaria de analisar aqui. Eu vou falar sobre a questão interna da Câmara, em que isso pouco vai afetar o trânsito e o trâmite daquilo que ele já está realizando lá no Congresso.
Então, sejam manifestações do dia 1º ou as manifestações em qualquer outra área do Brasil em que ele participe ou que estejam promovendo em apoio a ele ou ao presidente Bolsonaro, isso pouco vai influenciar dentro da Casa de Leis que nós representamos. Lá, nós estamos para trabalhar, para fazer lei, para fiscalizarmos o Executivo, para estarmos nas comissões, bem como eu, ele e outros dos nossos pares ali estão. Então, quando for segunda, terça-feira, todos nós estaremos em Brasília também, trabalhando do mesmo jeito. Agora, deputado, o senhor não quer analisar o impacto político para Daniel Silveira de todas essas movimentações, mas e pro partido? O PTB ganha ou perde com todas esses holofotes que se voltaram para o deputado e, consequentemente, também se voltaram para o partido? Há perdas ou então ganhos nessa situação para o partido? Temos visto assim, temos recebido por parte de muita gente, de muitos que nos seguem em redes sociais e bem como na população de forma geral, um apoio muito grande para que continuemos firmes com o Daniel e com essa posição do nosso partido. Obviamente, existem aqueles que são contrários. Não existe unanimidade no mundo. E nesse ponto, eu creio que é positivo para o partido manter aquilo que é primordial na política, manter-se a palavra, termos lado e estarmos juntos daqueles que estão precisando neste momento. O Daniel veio ao partido, se filiou e, desde então, eles têm tido todas as prerrogativas de um mandato como qualquer deputado do PTB tem. Então, ele vai ter a proteção do partido, vai ter a proteção deste líder partidário. Nós estaremos juntos com ele e com todos aqueles que também se sentirem da mesma forma aqui cerceado de algum tipo de liberdade. Nós, como parlamento brasileiro, isso eu posso falar como parlamentar, nós temos que ter direito, sim, às liberdades dentro das normas, dentro daquilo que rege a Constituição Federal, defendemos isso, defendemos a Constituição, e creio que o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, ele vai crescer muito nessas próximas eleições, um ganho político, não apenas por conta do Daniel, mas pelas posições firmes que tem tomado pelo conservadorismo, por estarmos ao lado de pessoas que querem o bem do Brasil, que querem o desenvolvimento do Brasil, que prezam pelos valores e que não abrem mão dos seus princípios.